Fala aí, pessoal. Esse é o episódio 9 do VEP. Bom, hoje eu vou falar sobre aqueles estágios que eu comentei no último episódio, que vai falar sobre escravidão ou libertação emocional. O autor diz que no desenvolvimento em direção a um estado de libertação emocional, a maioria de nós parece passar por 3 estágios na maneira como nos relacionamos com os outros. Aí é onde vem o primeiro. Nesse primeiro estágio, segundo o autor, a gente ainda está num estado de escravidão emocional, acreditando que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes. Se eles não parecem felizes, a gente se sente responsável e somos compelidos a fazer alguma coisa a respeito disso. Isso facilmente nos leva a ver as próprias pessoas que são mais próximas a nós como fardos. Nesse estágio de escravidão emocional, a gente vê a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito prejudicial aos relacionamentos íntimos. Ele diz que é bem comum ele ouvir variações do seguinte tema. Imagina uma pessoa falando assim: vivo assustada por estar num relacionamento. Cada vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, fico muito ansiosa. Sinto como se estivesse numa prisão. É como se eu sufocasse e aí tenho que sair do relacionamento o mais rápido possível. Essa reação é comum entre aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, a fim de atender às necessidades da pessoa amada. Nos primeiros dias de relacionamento, os amantes normalmente se relacionam um com o outro com alegria e compaixão, a partir de um sentimento de liberdade. O relacionamento é empolgante, é espontâneo, maravilhoso. E com o tempo, à medida que o relacionamento se torna sério, os parceiros podem começar a assumir a responsabilidade pelos sentimentos um do outro. Aqui ele nos dá um exemplo de que se ele fosse um parceiro de um relacionamento amoroso e estivesse consciente de estar fazendo isso, poderia reconhecer a situação explicando para a pessoa assim: não consigo suportar quando me perco em relacionamentos. Quando vejo minha amada sofrendo, eu me perco e aí simplesmente tenho que me libertar. Só que ele explica que se ele não atinge esse nível de consciência, é provável que culpe a parceira pela deterioração do relacionamento. Aí ele traz um outro exemplo de uma fala que ele poderia dizer, que é assim: minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Num caso assim, seria melhor que a pessoa rejeitasse a noção de que existe qualquer coisa de errado com as suas necessidades, porque senão isso só tornaria pior uma situação que já seria ruim se ela aceitasse essa culpa. Em vez disso, ele sugere que ela poderia ter uma reação empática com a dor dele, de escravidão emocional, e poderia dizer o seguinte: então você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que tivemos sem tornar isso uma responsabilidade, um dever, uma obrigação. Você sente sua liberdade se acabando, porque você acha que tem de tomar conta de mim o tempo todo. No entanto, se em vez de uma resposta empática, ela perguntasse, tipo assim: você está se sentindo tenso porque tenho exigido muito de você? Então, é provável que os dois fiquem enredados na escravidão emocional, tornando muito mais difícil que o relacionamento sobreviva. Então, aqui a gente percebe muitos apontamentos em relação ao que eu falei no episódio 8, sobre tomar responsabilidade dos nossos próprios afetos. Compartilhar uma situaçãozinha com vocês aqui, momento exposed, olha só. Antes de eu trabalhar questões relacionais em terapia, eu tive um relacionamento onde eu depositei uma grande carga afetiva no meu parceiro. E é engraçado que não teve como eu não lembrar disso lendo esse trecho do livro. Mas então, eu depositei essa carga nele e ele aceitou tudo isso.
E é claro que esses acordos psicológicos acontecem de forma indireta e inconsciente, mas no início da relação as coisas pareciam fluir muito bem. Até que num dado momento ele chegou do nada assim e quis terminar, dizendo que se a gente desse mais um passo na nossa relação, ele sentiria que a sua responsabilidade afetiva comigo triplicaria, ou seja, ficaria pesado. Sendo que ele já estava sendo responsável afetivamente comigo desde o início. E abrindo um parênteses aqui, responsabilidade afetiva que eu digo aqui é quanto àquilo que a gente entende socialmente. Quando uma pessoa tem um ato de cuidado com a outra. Fecha parênteses. Enfim, foi um término bem zoado, mas me serviu para me fazer ver muita coisa que eu precisava trabalhar em mim. E hoje eu sou uma nova mulher, né? Então, galerinha, quando a gente se responsabiliza pelos sentimentos dos outros, em qualquer tipo de relação, a gente acaba por sustentar o mundo afetivo dessa pessoa. E uma outra experiência pessoal, eu já me coloquei nessa disposição de sustentar o mundo afetivo de alguém, tal como esse rapaz se colocou nessa história que eu contei agora. E com isso, o nosso próprio mundo fica de lado. Não tem como a gente controlar o que o outro vai sentir ou não. Inclusive, eu costumo dizer que controle é uma ilusão. Porque assim, a gente tem um desejo. Aí, a partir desse desejo, a gente quer que algo aconteça como o esperado. Então, fornecemos um estímulo para a realidade esperando uma resposta específica. Como as respostas costumam ser exatamente o que esperamos, a gente acaba acreditando que controlamos a vida e os seus afins. Só que, cara, somos meros estimuladores, ao mesmo tempo que somos estimulados o tempo todo. Somos basicamente respostas e perguntas. Uma hora estamos perguntando, aqui é a noção de estímulo, e outra hora estamos respondendo a uma pergunta que nos fizeram, seja uma pessoa, um evento, a natureza, a morte de alguém, enfim, alguma coisa que acontece ali, né? Estamos sempre respondendo. Então, a ideia aqui é trazer um pouco mais de consciência de que não controlamos os outros, apenas fornecemos estímulos. Como esse outro vai receber a pergunta que fizemos, aí isso é dele. Mas enfim, dando sequência aqui à ideia dos estágios, o segundo estágio é onde tomamos consciência do alto custo que é assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los em detrimento de nós mesmos. Quando a gente percebe o quanto de nossa vida a gente perde e quão pouco respondemos ao chamado da nossa própria alma, podemos ficar com raiva. O autor costuma chamar esse segundo estágio de estágio ranzinza, porque quando a gente é confrontado com o sofrimento da outra pessoa, a gente tende a fazer comentários ranzinzas como o problema é seu, não sou responsável pelos seus sentimentos. E, gente, por experiência própria, é bem assim que acontece. Essa questão de ficar com raiva, de ficar irritado, às vezes pode soar como se fosse um mimimi da pessoa, né? Mas é o sofrimento dela, se aqui é um sofrimento, né? Assim, uma ideia. É a questão dela, é o outro, sabe? Fazer essa separação é bem importante. Inclusive é uma coisa que a gente trabalha em psicologia, né? E é interessante que fica claro pelo que não somos responsáveis, mas ainda temos de aprender como ser responsáveis para com os outros de uma maneira que não nos escravize emocionalmente. À medida que a gente vai emergindo desse estágio de escravidão emocional, que é o primeiro, pode ser que a gente continue a carregar resquícios de medo e culpa por termos nossas próprias necessidades. Assim, não surpreende que a pessoa acabe expressando essas necessidades de maneiras que parecem rígidas e inflexíveis para os outros. Aqui ele dá um exemplo dizendo que durante uma pausa nos seminários que ele ministrou uma vez, uma jovem expressou quanto gostou dos insights que ganhou em relação ao seu próprio estado de escravidão emocional. E quando o seminário recomeçou, ele sugeriu uma atividade para o grupo,
Aí essa mesma jovem declarou, de uma forma assim bem afirmativa, eu preferiria fazer alguma outra coisa. E ele, percebendo que ela estava exercendo o seu direito recém-descoberto de expressar as suas necessidades, mesmo que elas fossem contrárias aos dos outros, para encorajá-la a descobrir o que realmente ela queria fazer, ele perguntou assim: você quer fazer alguma outra coisa, mesmo que isso entre em conflito com as minhas necessidades? Aí essa menina pensou por um momento e gaguejou: sim, quero dizer, não. Essa confusão dela reflete como, nesse estágio ranzinza, né, ainda temos de entender que a libertação emocional consiste em muito mais do que simplesmente afirmar as nossas necessidades. Eu entendi esse estágio como um despertar, como um dar-se conta de que existo emocionalmente e que não sou responsável pelo que o outro sente. O terceiro estágio é a etapa da libertação emocional, que é onde a gente responde às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. E desse modo, as nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são objetos dos nossos esforços. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Nesse estágio, temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades às custas dos outros. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos, de uma maneira que deixe óbvio que estamos igualmente empenhados em que as necessidades dos outros sejam satisfeitas também. A comunicação não violenta foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Então, meio que fazendo uma revisãozinha aqui rápida, a gente entendeu, né, ao longo dos episódios sobre a necessidade de observar a realidade tal como ela se mostra, observa o que o outro está dizendo, o que o outro está fazendo, da mesma forma que a gente se observa a como a gente está se sentindo em relação a esse evento, a esse fenômeno. Depois a gente começa a perceber as nossas necessidades e o quanto os nossos sentimentos estão conectados a essas necessidades, entendendo também a forma de como receber isso do outro e como dizer isso para o outro. E no próximo episódio a gente vai começar falando sobre o pedido propriamente dito, né? Mas enfim, galera, por hoje é isso. Obrigado pelo seu tempo e atenção e até breve.